Bem-vindos ao STCcast. Olá a todos, estamos no ar com mais um STCcast, aquele podcast que é voltado para todos com interesse pela relação acadêmico-científica, e hoje a gente vai falar sobre um tema bem complicado, né? Um alerta que a gente faz aqui para a comunidade, e vai ser um podcast talvez até um pouquinho mais curto, mas é um daqueles assuntos do você pediu, nós podcastamos, né? Então, um ouvinte nosso falou para a gente comentar um pouco mais sobre revistas predatórias, o que são essas revistas, né? Da onde elas vêm, né? O que elas fazem para a sociedade científica, o que elas fazem de negativo, né? Já vamos deixar bem claro, gente, fiquem atentos, né? Desde o começo com a revista predatória. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que é uma revista predatória, fique conosco até o final desse podcast. E eu estou aqui mais uma vez com essa equipe que é fenomenal. Meus amigos Demis, Mariana e Camila. Como você tá, Demis? Tudo bem? E aí, o que você acha dessa sugestão de tema dos nossos ouvintes aí? João, bom dia pessoal, bom dia a todos que nos escutam. É um tema importantíssimo, nossos ouvintes eles estão atentos e querem saber mais um pouco, né, sobre como é que funciona esse mundo obscuro das revistas predatórias. Então vai ser um tema bastante legal. Um tema muito obscuro e que deixou muita gente já que participou do nosso querido Congresso de Ciências Aplicadas à Saúde, a farmácia, né, o CONCAF, de cabelo em pé, porque muitos dos nossos participantes foram vítimas de editoras predatórias. Então nós vamos falar sobre isso também nesse podcast. E aí, Camila? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem? Como você tá? Pessoal, prazer estar de volta. Eu tô bem, João. Espero que todo mundo aí esteja bem também. Vamos falar desse tema extremamente necessário, né? Que engana Uhum. muitas pessoas hoje em dia. E é isso. Foi chato demais essa situação. Imagina, a gente estava falando sobre nossos primeiros experimentos no podcast passado, né? Se você não conferiu, é só ver lá, né? O STC Cast número 7. E infelizmente você gasta um tempo, desenvolve uma hipótese, faz um trabalho bonito e aí você publica numa revista predatória. Poxa, isso é a pior sensação. Isso, na verdade, pode até causar um abalo psicológico na equipe do pesquisador. O que você acha disso, Mariana Dantas? Tudo bem? Primeiro, né? E muito triste essa situação, saber que existem pessoas que só pensam no dinheiro, não é? Isso aí, João. E aí, galera? Vamos lá, vamos dar o gás, né? Mais um tema aqui do nosso STC Cast. E todo mundo fica ligadinho aí para aprender junto com a gente, né? O quanto que é importante a gente estar aí de orelha em pé, né? Bem atento. Essa galera que quer pegar a gente. Mas tem muita coisa que a gente vai conversar, né? E vamos aprender nesse podcast de hoje. Vamos que vamos. Bom, então vamos lá, vamos lá. O STC Cast está aqui para isso, para principalmente alertar os jovens pesquisadores, né? E olha, não é só jovem pesquisador que cai nesse golpe, não, viu? Eu já vi, não foi uma vez, foi várias vezes, uma grande pesquisadora de universidade famosa aí publicando em revista predatória. Não sei qual que, na época, né, pouco falado desse assunto. Eles vêm aí com uma proposta interessante, vêm colocando números nos convites que são fakes e às vezes a pessoa acaba sendo enganada, né, por promessa de rápida publicação. O que você acha, Demis? Você poderia começar conceituando então para o nosso ouvinte o que é uma revista predatória? Então, João, só para a gente se situar, né? Às vezes o pessoal pode estar escutando que é revista predatória, mas que nunca tinha ouvido falar, ou então que ouviu falar, mas não sabe o que é, né? A ciência, alguma coisa, né?
que basicamente aquele tipo de revista ou de periódico, né? Que eles tipo se dispõem ou então tipo promete a publicar o seu artigo, né? Que segundo eles existe aquela revisão, a famosa revisão por pares, que até a gente tem comentado no STCcast passado, né? Só que, no entanto, é um grupo que basicamente visa o seu dinheiro, o seu suado dinheiro ou o suado dinheiro do seu grupo de pesquisa. Então, você vai ter aquela taxa de cobrança, elas publicam rapidamente o seu trabalho, não existe crivo científico nenhum na correção da sua, tipo, do seu trabalho, e que justamente por não ter esse crivo científico ou, tipo, nas correções, é uma revista que não tem impacto científico. Então, a sua pesquisa, que, sei lá, que espero que não aconteça com você que esteja nos ouvindo, mas se por acaso sua pesquisa for publicada em alguma dessas revistas, elas não vão ter visibilidade, né, tipo, no meio científico. São revistas que, infelizmente, não têm impacto científico. Então, as revistas predatórias são basicamente esse tipo de revista, né, que visa basicamente lucro. Pessoal, então aí vocês podem perceber o quê? O que que é uma revista predatória, né? Uma revista que ela vai pegar o teu artigo, né? O que você escreveu ali, dos teus dados obtidos, e sem análise nenhuma ela publica, mediante pagamento de uma taxa, né? Então, assim, sem critério nenhum pode-se publicar qualquer dado. É lamentável o impacto negativo que isso traz para a ciência, né? Porque as pessoas podem pegar qualquer coisa absurda e depois tomar como uma verdade, né? Então essas revistas, você manda basicamente o teu texto hoje, sem uma revisão, e amanhã ela já está publicada, né? Não tem os pareceristas, essa revisão em pares que Demis comentou, que é tão importante para o avanço da ciência, né? E aí, Camila, quer acrescentar alguma coisa sobre o que é uma revista predatória? Alguma outra definição? O que você acha sobre esse tema? Tu falasse, João, em números. E esses números que eles utilizam nos e-mails chamam bastante atenção. E isso faz com que as pessoas acabem se jogando nessa experiência sem pesquisar. Então, assim, pesquisem, pessoal. Quando vocês receberem qualquer e-mail de qualquer revista, vão atrás, olhem, para ter certeza se essa revista realmente é uma revista renomada, uma revista boa e de confiança. Pessoal, então é o seguinte, veja bem, o processo de publicação, geralmente, o pesquisador que ele tem um certo critério científico, dificilmente ele vai ser convidado para publicar. Geralmente a gente manda, olha no site de uma revista que ela dá match ali com nossos dados, você envia, vai passar por um critério, isso demora, muitas vezes é negado o artigo. Quando você está recebendo um convite de uma revista que fala que tem um fator de impacto X alto, você já tem que começar. Eu acho que a primeira dica para você começar a desconfiar é esse, né? Que essas revistas elas compram base de dados aí de outras grandes editoras e manda e-mails para todos os pesquisadores, convidando eles para publicar, para participar, inclusive do corpo editorial, né? Para você ser um editor ali naquela revista. Isso é muito triste, é muito chata essa situação, tá? Então, apesar de ser atrativo, apesar de ser tentador, a gente tem que tomar cuidado. Mariana Dantas, o que você acha dessas revistas predatórias? Tem mais alguma definição, algo que você gostaria de acrescentar aí para o nosso ouvinte saber realmente o que é uma revista predatória? Bom, além de tudo, né, que já foi comentado aqui a respeito, esses revistas, né, esses periódicos predatórios, eles põem em risco, né, a credibilidade do conhecimento científico, né, e isso, assim, é muito sério, né, a gente que trabalha na área da ciência, a gente tem que, sobretudo,
trabalhar com a verdade, né? E é basicamente isso, ele prejudica, né, põe em risco realmente o critério científico. E o problema é que a grande maioria também, né, dessas revistas, ela não, além de não se preocupar, né, com o caráter científico, também não se preocupa com o caráter bibliográfico, com o caráter ético, né, e vai se importar basicamente, né, com o dinheiro que vai ser recebido e se aproveita, né, de algumas pressões, de algumas palavras persuasivas, né, onde aí os pesquisadores, né, que muitas vezes são tentados a publicar, né, e sofrem realmente com esse cunho, né, essa persuasão. Aí, Nemes, vamos falar aqui, né? Quem nunca recebeu um convite? Que pessoa, que pesquisador que já publicou um artigo, que já disponibilizou o seu e-mail na internet, nunca recebeu um artigo, né? Essas revistas, elas fazem essa captura, né? Elas filtram muito bem esses e-mails e vão mandando outros e-mails. Me fala um pouquinho qual que é essa sensação. A primeira vez, na verdade, vamos lá. Vamos tentar imaginar que a gente não saiba o que é uma revista predatória. Me fala, qual que foi a sensação quando você recebeu esse e-mail? Você ficou empolgado? Ou você não? Você já ficou com o pé atrás? Porque você é uma pessoa mais antenada. Como que foi isso? E como que você imagina uma pessoa que está começando sua carreira acadêmica recebendo esse tipo de e-mail? O que que você acha que... Por exemplo, estou abrindo a minha caixa de e-mail aqui, Demis, está falando assim, ó, né? Prezado João, né? Aqui é o Jornal de Pesquisa em Câncer e Oncologia e Imunologia. Esperamos que você esteja bem. É uma grande honra considerar você como um autor e convidar você para contribuir com um manuscrito para ser considerado no nosso próximo capítulo, né? Ele está falando aqui que o jornal dele, né, visa disseminar informações recentes sobre os problemas. Você vê, é um texto bonito, né? Aí tá me dando uma data para eu submeter, tá falando que o impacto da revista ele tem um fator de impacto 6, índice Copérnico 62, e isso tá me deixando feliz, né? Uhum. Eu tô ficando, olha que legal, cara. Eu tô recebendo um convite para publicar numa revista tão famosa como essa. Será que esse e-mail aqui, Demis, ele é predatório ou não? E qual que é a sensação que você teve quando recebeu a primeira vez um e-mail desse tipo? João, olhe, acho que eu não vou recordar exato quando eu recebi o primeiro, mas creio que foi no meu quinto ou sexto período de graduação. Naquela época que a gente Caramba, começa na graduação você já recebeu. graduação. E foi naquela época que a gente começa a publicar esses resumozinhos em congressos, né? Ou então, Hum, tipo, trabalhos completos em congresso, a gente sempre deixa lá o nosso contato, né? De e-mail, por exemplo. Então, tipo, recebi, de início eu realmente fiquei empolgado, assim, poxa, caramba, tem gente que tá lendo nosso resumo e tal, que gostou, né? Então eles querem que seja publicado numa revista, um trabalho completo e tal. E aí você fica empolgado ao receber o e-mail. Quando você abre e começa a ver todas essas coisas, você já começa a ficar bastante desconfiado. O primeiro ponto que, assim, isso serve até como uma dica para quem está escutando a gente, desconfie de prazo. Os prazos que nos dão são prazos que às vezes são prazos impraticáveis para que você tenha uma, uma revisão de uma boa revisão do seu trabalho. E que já que eles falam que são revisão por pares, então assim, desconfiar, a primeira coisa que você tem que desconfiar é do prazo. Não, por exemplo, acho que o que eu tinha recebido foi que, não, a gente consegue publicar seu artigo em 14 dias. Nem a MDPI, que é um dos maiores grupos de revista do mundo, que é a revista paga, né? A gente sabe que é um grupo pago, eles conseguem publicar o seu artigo em 14 dias. hum. Eles dão até uma média lá, né? Entre 20 e 28, 8 dias. Então, primeira coisa, desconfie. E aí, quando eu comecei a olhar isso aí, né, fui desconfiando, e um valor relativamente atrativo, né? Que inclusive eu tinha até feito os cálculos, não, tipo, se a gente dividia aqui, né, o valor
da publicação pelos autores já tipo R$ 70, R$ 80, pô, é um valor bom, dá para pagar e tal. E aí, a minha sorte foi que, coincidentemente, eu participei de uma palestra, não lembro se foi palestra em um congresso, foi uma palestra na universidade, não lembro ao certo, que eles haviam comentado justamente sobre esse tipo de situação, né? E até falando da questão do autoplágio, porque, por Claro. exemplo, muitas dessas revistas predatórias nacionais, tipo brasileiras, que a gente sempre tem a ideia de que são revistas internacionais, né? Mas existem muitas revistas predatórias nacionais também, então atenção. É, comentando, né, sobre, pessoal, se vocês recebem um e-mail de uma pessoa, um grupo, de uma revista, né, que quer publicar você quer, sei lá, publicar o seu trabalho que foi publicado no Congresso, não aceite. Isso é uma forma de autoplágio, porque você vai estar publicando o mesmo trabalho duas vezes, né? Então, Isso isso é é um uma coisa que problema, não. né? Exatamente. Então, coincidentemente, acho que na mesma semana que eu recebi esse e-mail, eu tive essa palestra, e aí foi aí o definitivo, né? Não, olha, a partir de hoje, você tipo, recebeu esse e-mail, apague logo. Não perca seu tempo. Então, é uma dica Eu, que eu a- deixo. eu acho que a frase que fica é aquele jargão: quando é esmola é demais, o santo desconfia, Confia. Com certeza. né? Então, assim, você tem vários riscos de publicar num periódico predatório, gente. Primeiro, que eles não têm indexação em nenhuma base de dados, né? Então, assim, você não tem nem como identificar o teu artigo depois. Essas empresas predatórias só querem o dinheiro realmente, Demis, e você falou em prazos, às vezes eles dão prazo de publicação em 24 horas. Caramba. Cara, assim, é surreal. É Pagou já no outro surreal. dia. Porque eles já querem publicar no mesmo dia para garantir que você tem que pagar eles, entendeu? Uhum. Então você tem ali também o quê? Risco desse artigo desaparecer com o tempo, porque eles não têm, você não tem credibilidade, eles podem sair do ar, né, Certeza. da hora que eles quiser, né? Então você não vai ter nenhuma como fazer retratação, né? Prejuízo pra caramba da tua imagem como pesquisador, né? Camila, Certeza. isso é um problema crescente. Cada ano nós temos mais editoras predatórias visando esse mercado, que é um mercado que hoje, infelizmente, o mercado de pesquisa virou um mercado de bilhões de euros já. Né? A gente tem a Elsevier, nós temos vários grupos aí atingindo já a casa de bilhões, né? E essas editoras predatórias querem abraçar um pouquinho desse mercado, elas também querem abocanhar, né? O que você acha dessa situação como um todo, Camila? Sinceramente, João, eu acho um absurdo. Porque, assim, publicar no Brasil e em vários outros lugares do mundo já é bem complicado. E quando a gente se vê numa situação dessa, triplica, né, a situação, Uhum, assim, é muito difícil. Até porque, quando eu comecei, acho que eu publiquei o meu primeiro resumo, eu estava no quinto, sexto período, e eu recebi um e-mail. Gente, você já não tem noção da felicidade que eu senti. Eu pulava, eu fazia: "Meu Deus, alguém quer um trabalho que eu escrevi". E quando eu vi que esse e-mail não era, real, que era real, mas não era real pra mim, né, eu É fiquei real, mas não tem benefício nenhum, né? Assim, é é, uma enganação, é uma fraude, né? exatamente. Eu fiquei extremamente decepcionada. É, E isso fez com que eu pensasse 2 vezes: "Eu quero realmente ficar nesse ambiente, nesse mundo em que existem pessoas que pensam apenas no dinheiro e deixam o conhecimento de lado?". é. E foi a partir daí que eu busquei, s diferentes maneiras de identificar o que seria uma revista predatória e o que não seria. Inclusive, uma das coisas que eu observei é que é muito complicado achar o site dessa revista. Quando você joga, Hum, assim, no Google, por exemplo, sim. uma revista, renomeada, é muito simples você achar. E esse outro tipo de revista não. Eu estava até falando antes da gravação que eu recebi o e-mail ontem, né. Eu vou até Uhum. ler para vocês como era, que eu tirei uma foto aqui. Eh, "Olá,
senhorita, eu estou muito satisfeita em informar que nós precisamos de um artigo para a nossa próxima edição. Uhum, E a minha intenção é que esse artigo seja seu. Então, por favor, nos responda em 24 horas. sim. E assim, É tentador, né? Tipo, pois é, quem não quer? É com baixo custo e rapidez. Sabendo que o trâmite se demora, às vezes, 6 meses, um ano para publicar um bom artigo numa boa revista. é Pois é. como se eles garantissem assim, o É, seu artigo vai estar publicado, você vai receber, eh, alguns benefícios, mas quando você olha não é benefício nenhum. não. E você tem Cara, que pensar muito bem. é muito triste isso, e eu quero entrar ainda, continuar nesse tema que Camila levantou, Mariana, que é o seguinte. Camila falou da decepção quando ela descobriu, né, que realmente era fake aquilo. Meu, e isso afeta muitos jovens pesquisadores. Porque você cria uma expectativa, muitas vezes você prepara o teu trabalho nas normas daquela revista, e aí você manda para eles e depois você descobre que nada daquilo vale, que aquilo é totalmente fake. E aí, Mariana, o que você É acha desse verdade, assunto? é verdade. Acredito que, né, quem já passou por isso, né, deve ter ficado bastante na bad, né, triste, porque como Camila falou, o primeiro e-mail quando a gente recebe, a gente fica pensando, caramba, como é que eles me acharam? Como é que eles sabem que eu faço pesquisa, né? Sim. Como eles me encontraram, né, num universo tão grande. E as propostas são bem tentadoras, e é importante realmente a gente fazer um checklist, né, para evitar, por exemplo, essas armadilhas. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar aqui para todo mundo, né, como o João bem colocou no início, infelizmente existem, né, essas armadilhas e alguns pesquisadores, às vezes renomados, né, são pegos por essas armadilhas. Uhum. E nem sempre, né, o fato de um artigo ser publicado em uma revista predatória, isso não significa que esse artigo ele seja de má qualidade, né? Muitas vezes esses pesquisadores eles podem ter caído nessas armadilhas, né? Por isso que é importante a gente ter, né, essa antena ligada, né? Porque é um prejuízo, né, que vai causar aí a descredibilidade do seu trabalho, né, da sua pesquisa científica. E eu gostaria de frisar aqui para vocês também terem um pouquinho, né, de noção, que por um tempo, né, atrás, alguns professores, né, que trabalham, por exemplo, nessa busca por essas revistas predatórias, né, quando foram analisar, por exemplo, através da iniciativa, né, do Predaqualis, eles observaram que até a CAPES, né, tinha sido vítima, por exemplo, de algumas publicações enganosas. E aí foi quando eles identificaram, né, e apesar de representar uma pequena porcentagem, né, passaram, né, a ter um cuidado bem maior e organizar através de um checklist, né, como identificar, por exemplo, essas revistas, né, essas revistas predatórias. E esse incentivo ele começou, né, através de uma universidade de São Paulo, né, com o desenvolvimento do Predaqualis, para quem não conhece, né, uma base onde a gente pode É. estar buscando aí, A- analisando. a- Apenas lembrando que o pré-da-qualis foi já uma dica, né, que nós Isso. já deixamos num podcast anterior, então se vocês quiserem conferir lá sobre algumas ideias de como publicar seu artigo, é só escutar os nossos podcasts, né, sobre o que é um artigo científico. Eu, se eu não me engano, é o nosso podcast número 4. Isso. E desculpa aí fazer o parênteses, Mariano. Pode continuar falando sobre Não, e aí é pré-da-qualis isso agora. mesmo, João. É isso mesmo, É, né? falando, né, do Então, pré-da-qualis, onde a gente pode identificar e aí evitar, né, de cair, por exemplo, nessas armadilhas. então o pré-da-qualis era o próximo tema aqui que eu ia entrar. A Mariana Dantas já antecipou um pouquinho sobre ele, porque assim, gente, vocês vê que é tentador, né? Você tem essa vontade de publicar, porque a gente sabe que é difícil.
muitos pesquisadores já caíram nesse golpe, principalmente as pessoas mais novas agora, né? E Camila lembrou que ela, durante o mestrado, pagou uma disciplina e ela descobriu o pré-da-qualis. Camila, Mariana Dantas já avisou sobre essa iniciativa do pré-da-qualis para tentar identificar essas revistas. Você já usou ele? Conta pra gente, ele funciona? Ele está sendo sempre atualizado? Você chegou a verificar ultimamente as revistas mais novas, desses convites que você tem recebido? Você realmente indica eles para os nossos ouvintes? Lembrando que a gente vai deixar o link do Pré-da-Qualis aqui nos comentários deste podcast. E aí, Camila, o que você acha? Eu indico com certeza, João. Hum, Sinceramente, eu uso praticamente diariamente ele, uhum, porque assim, eu preciso ter certeza de que as informações que eu estou pegando para escrever o meu material, elas sejam de credibilidade, elas tenham credibilidade. E bem a legal isso que você comentou também, viu, Camila? isso, Não somente para aceitar o convite, mas para ver se aquela informação, aquele artigo foi publicado numa revista predatória. Bem pensado. porque assim, como é que eu vou ter credibilidade do meu artigo se eu estou pegando informações de revistas que eu não sei se tem, sabe? Uhum, critério, né? Exatamente. E, cara, isso aí, ele entra dentro do que eu comentei lá na abertura, de colocar em risco a credibilidade da ciência. Porque o pesquisador, olha o cuidado que Camila está tendo que ter agora. Ela está perdendo muito tempo fazendo isso. É óbvio, gente. Vocês vão falar assim: ah, mas quem não conhece as grandes revistas? Tá, as grandes revistas todo mundo conhece. Você vê lá uma Elsevier, uma Spring, uma Wiley, uma Betan, né, uma do grupo MDPI, aí como o Demis comentou. Beleza, eu sei que essas editoras têm várias revistas e que as revistas elas têm critério, mas existem editoras menores com revistas menores que têm altos fatores de impacto, mas que agora a gente vai precisar estar sempre tendo que ter esse cuidado. Será que é predatório ou não? Né, Camila? Eu acho que é meio que isso, é nesse sentido que você está tendo que perder tempo, né? A gente acaba Exatamente. tendo um prejuízo, né, como pesquisador. Eu tenho que realizar esse filtro, sabe? Todos os dias. As revistas que eu já conheço, eu deixo de lado. Aquelas que eu não conheço, aí eu passo pela lista, eu vou atrás do site, eu vejo informações, porque eu tenho que ter certeza, né? Uhum. Pois é. E aí, Demi, você tinha pensado nisso? Você tem usado esse pré-da-qualis? Eu, sinceramente, gente, vou falar para vocês, eu nunca usei. Não é desleixo meu, eu sempre tento utilizar alguns indexadores de revista para procurar minhas fontes, né? Então eu já evito um pouco esse pré-da-qualis. Eu já tenho um pouco mais de tempo na pesquisa que vocês, então conheço muitas revistas que têm já um fator de impacto maior, né? Até pelos cabelo branco. E mas eu eu já estou vacinado, eu já estou tanto também no começo da carreira com esses convites tentadores que falava que o fator de impacto era 4, 6, que eu basicamente já vou apagando tudo. Mas eu também posso cair de às vezes receber um convite realmente de uma revista boa e perder o convite por apenas não confiar mais, né? É os impactos negativos que a gente vem tendo, né? Porque cansei, psicologicamente você cansa de ver isso, né? E aí, Demis? Em relação a isso, João, eu particularmente também não uso o pré-da-qualis e, como você disse, não é por questão de desleixo, porque às vezes a gente já conhece, né, muitas revistas, né, que a gente sabe que são revistas de credibilidade, são revistas que pertencem a grandes grupos, como você havia citado, né, e assim, infelizmente que isso ainda acontece, né? Mas de toda forma é uma coisa que a gente precisa ter, né? Precisa ter realmente esse cuidado. A gente já ouviu muitos casos de pesquisadores famosos caírem em revistas predatórias. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado e esse afinco quando a gente vai buscar uma revista para a gente publicar, né? É, Os nossos suados resultados. pois é, muito lamentável a situação. Bom, esse é um tema
porque a gente só queria fazer um alerta à comunidade científica, né? Tá rendendo até um bom assunto. E eu queria trazer aqui uma informação interessante que eu digitei no Google aqui sobre artigos aleatórios publicados nessas revistas, né? E aí teve um pesquisador da Universidade de Kentucky que ele pegou o artigo do filho dele, de 7 anos. Olha isso, que grave, gente. E ele mandou para uma revista, né, que chamava Jornal Internacional de Pesquisa sobre Ciências Biológicas, sediada na Índia. E esse artigo, olha que absurdo, tinha 153 palavras, né, que ele copiou do texto do filho de 7 anos sobre morcegos. Meu E Deus. aí, cara, não, vai vendo. É que engraçado, essa história é muito engraçada. E o texto Ah, tinha cara. umas frases que é assim, é uma transcrição aqui do artigo da internet, né? Morcegos são animais muito legais. Dormem durante o dia e voam à noite. Vai vendo. Aí ele mandou para essa revista internacional, né? Nome bonito, de pesquisa sobre ciências biológicas. E nesse texto tá falando que logo foi revisada por pares, pediram como correções apenas para acrescentar 5 referências. Diga aí. Meu Deus. Pediram para acrescentar 5 referências da área Piada e. mesmo. Não, é sacanagem, velho. E aí veio um e-mail junto com a cobrança de $60, né? Que geralmente essas revistas cobram aí de 60, $200 nessa faixa, né? Bom, é interessante que esse cara, ele pegou, não pagou a taxa, né? E aí, uma semana depois, o editor mandou uma mensagem cobrando $60 e que o artigo tinha sido publicado. Ele tinha sido publicado. Quando ele chama Martin, esse cara que mandou o artigo, né? Ele foi olhar o artigo, ele viu que só permaneceu o autor, tá? E que o artigo tinha sido modificado as palavras para palavras mais científicas, né? Então, em vez daquelas frases infantis, eles alteraram por conta própria o artigo, o texto, cara. E o pior de tudo que ele relata aqui, que ele pegou aqueles textos e e jogou nos buscadores de plágio. Caiu, Demis? Aí ele colocou nos buscadores de plágio. Quando ele botou no do buscador de plágio, gente, os caras pegaram frases plagiadas. Cara, olha que absurdo, Só velho. Então, piora. assim, não, só piora, a história só piora. Você, sem autorização tua, o editor modificou o teu trecho com um trecho plagiado de outros artigos, que é uma fraude, né? E depois de um tempo, ele foi ver essa revista já não existia mais, já tinha saído do ar. Então, basicamente, o que eles fizeram foi tentar roubar, né? O dinheiro das pessoas. Basicamente, é um roubo isso deveria ser até visto como um crime, mas as nossas autoridades ainda estão, achei, meio desatento a esse fato, né? Bom, pessoal, esse é um exemplo. Eu lembro que saiu um exemplo também do cara que publicou no meio de um artigo científico uma frase falando sobre bicicleta, alguma coisa do tipo. Eu não lembro se vocês sabem dessa história. Vou até tentar procurar aqui. E enquanto eu faço essa procura para João, comentar um outro caso, Mariana, quer contar mas alguma deixa eu só coisa te aí? perguntar. Esse cara que, né, tentou publicar tudo mais nessa revista Ele Predatorial. publicou, na verdade, né? Sim, que ele publicou, perdão. Ele fez isso de propósito para tentar entender o funcionamento dessa revista ou ele, né, realmente mandou mesmo para publicação? Pois ele fez de propósito, porque ele estava fazendo um Cara, estudo, né? Ele é um pesquisador, e aí depois ele publicou o estudo dele sobre essas revistas predatórias. Como caramba. que funciona? Ele estava tentando entender o processo, né? Ele É, provou um ponto, com certeza. ele tinha uma hipótese e provou ela, com certeza, né? Cara, muito massa. Provou mesmo, hein?
E aí, vamos encaminhar para o fim. Acho que já deu para os nossos leitores se atentar um pouquinho, né? Sobre o que é uma revista predatória. Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem. Querem Bom, deixar uma mensagem final? acho que nada mais importante do que sempre fazer esse checklist, né? Pegar todas essas informações que foram ditas, que são cruciais. Se você recebeu, né, um convite aí para publicar em uma revista, desconfie, né? Sempre verifique e avalie se realmente essa revista ela apresenta informações claras sobre, por exemplo, o editor, o contato, né? Se faz o processo de revisão por pares, como é que é essa cobrança de taxa, de conselhos, enfim. Uhum. Checar sempre as fontes, né? Tem aí a ideia do pré-qualis que a gente falou para vocês, ou até mesmo colocar, né, no próprio Google o título, né, da revista, do periódico e em seguida colocar a palavra, por exemplo, predador e ler, né, a respeito dessas informações. Estar atento sempre a como identificar, né, a revista predatória, né, o periódico predatório. Se não tem um Sim. editor exclusivo, se tem compatibilidade, né, por exemplo, com o próprio currículo desse editor, né, ter cuidado, por exemplo, em rastrear por outros sites, né, atento Uhum. também se não dá acesso, por exemplo, a outros artigos, né, enfim, são dicas importantes que podem te ajudar a evitar, por exemplo, a cair nessas armadilhas. Tá, show de bola. E aí, Camila, conclusão final sobre esse assunto? Concordo totalmente com o que Marina falou. Tomem cuidado, pessoal. Sempre chequem tudo, organizem Uhum. tudo, as ideias, o que está acontecendo, porque nossas informações científicas são muito valiosas. E elas Exatamente. merecem ser tratadas como coisas Uhum. que valiosas mesmo. Exatamente. Ainda mais num tempo de tanta fake news e de tanta pessoa com acesso à informação. Nem fake news, vai. Hoje em dia, quem não é pesquisador tem acesso a todos esses artigos científicos. E uma coisa é você ler esse texto, a outra coisa é você entendê-lo. Você ver a metodologia, saber possíveis viés, você pegar aquela informação e fazer uma análise criteriosa, né? E aí as pessoas pegam esse tipo de artigo e tomam isso como verdade e saem espalhando aí, por exemplo, que a Terra é plana, né? É só uma pitadinha aqui. E aí, Debs, o que você acha disso aí? Ai, ai. Não, só para deixar como dica para o pessoal que está ouvindo a gente, né? É cuidado. Pesquise bastante, principalmente desconfie desses convites que a gente está vendo como comentado, né? Esses e-mails tentadores aí com promessas impossíveis de acontecer. Dê prioridade à revista de grandes grupos, né? Que a gente sabe que são grupos que eles têm tradição e comprometimento, né? Com a publicação científica. E muito cuidado para não acabar jogando dados super valiosos seu no lixo, porque, infelizmente, publicar nessas revistas é complicado. É basicamente você descartar os seus dados. Então, bastante cuidado, pessoal. Pois é isso, ficamos com mais um. Você pediu, nós podcastamos aqui. Se você quer participar desse quadro, deixe sua sugestão de tema e essa equipe, esse quarteto aqui estará pronto para falar aí uma linguagem, né, popular e tentar fazer com que todos entendam sobre determinado assunto. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu!